Olá pessoal, todos que acompanham meu canal, aqui é o Wagner do canal Vaguinho Guitar. Bom gente, em primeiro lugar eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que curtam e compartilhem os vídeos e ao final desse vídeo deixe seu comentário para dar mais relevância ao vídeo, ok? Esse é o primeiro de uma série de vídeos no qual eu irei expor um treinamento denominado por mim de treinamento dinâmico. A intenção desse treinamento é justamente clarear a tua ideia acerca de questões relacionadas à direção preventiva. Eu não vou me aprofundar diretamente dentro do Código de Trânsito, dentro do CTB, mas eu vou usar alguns elementos do CTB, mostrando para vocês de uma maneira lúdica como poderemos empregar esses conceitos que o CTB nos direciona, ok? Eu espero que vocês acompanhem essa sequência de vídeos. Estamos aqui fazendo a nossa parte, ok? Bom, como eu falei anteriormente, essa sequência de vídeos será denominada de treinamento dinâmico, para que não fique cansativo para você e para todas as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, nós temos que entender os conceitos de direção preventiva. Mais para frente eu vou explicar por que eu não gosto de utilizar o nome defensiva, mas isso é mais para frente. Primeiro temos que entender o conceito de direção preventiva. Como o próprio nome já diz, prevenção é dirigir com previsibilidade, se antecipando a situações de perigo, evitando ou ao menos reduzindo os riscos e também se antecipando a ações necessárias no cotidiano para um bom andamento de uma viagem, como por exemplo, você fazer uma ultrapassagem com segurança. Para você fazer uma ultrapassagem com segurança, você precisa utilizar da previsibilidade para saber que tudo aquilo, que todo o ambiente formado naquele momento seja favorável ao que você precisa. A direção preventiva ajuda o condutor a proteger a si mesmo e aos demais usuários da via, com atitudes conscientes e responsáveis para um trânsito mais seguro. Daí você me pergunta, Vaguinho, quando e onde começa a direção preventiva para um motorista? Antes de iniciarmos qualquer viagem, seja ela qual for, no seu ônibus, seu caminhão, no seu carro, temos que tomar os seguintes cuidados. Vamos ao quadro? Descansar bem no dia anterior. Esse é um dos pontos fundamentais para uma viagem segura, principalmente para o motorista que viaja durante a noite, porque ele troca o dia pela noite. Então ele é obrigado a dormir durante o dia. E uma coisa importante que deve ser feito, você que é um motorista profissional, prepara o seu quarto, coloque cortinas blackouts, escureça o máximo possível o ambiente, para que você possa simular um ambiente noturno, porque todos nós sabemos, nós somos seres diurnos, mas por conta do nosso trabalho, nos tornamos seres noturnos. Nós temos que nos adaptar a isso. Então é importante isolamento acústico o máximo possível e nenhuma luz entrando no teu quarto. Peça ajuda aos seus familiares, à sua mãe, à sua esposa, principalmente quando tem crianças na casa. O que resolve o sono é dormir. O grande segredo para uma viagem segura é o descanso, porque se você não usa o sono para matar o cansaço vai usar o sono para lhe matar. Grave essa frase com você, jamais esqueça isso. A alimentação é um outro ponto muito importante no dia anterior à sua viagem, porque uma boa alimentação antes de dormir faz com que você tenha um sono pleno, um descanso pleno. Imagine você, na véspera de uma viagem, enche a barriga de uma feijoada bem pesada, ou então você exagera na bebida alcoólica para quem bebe, tem uma noite de sono terrível e no dia seguinte irá amanhecer com uma ressaca. Com certeza isso vai influenciar diretamente na qualidade da sua viagem e até mesmo na segurança da sua viagem.
O checklist de documentos pessoais é algo importante também, porque quando você sai com pressa de casa, muitas vezes você esquece de verificar se você está portando a sua CNH e a sua carteirinha da Resolução 68 do CONTRAN. São documentos de porte obrigatório para todo motorista profissional e a CNH é um item obrigatório para todos os motoristas de um modo em geral. Então, sempre é bom, antes da sua viagem, fazer um checklist desses documentos, porque isso aí também irá impactar nas suas preocupações durante a viagem. Você imagina se você chega na garagem, e eu conheço várias empresas que são assim, que não pede nenhum documento do motorista. Também conheço empresas e trabalhei em empresas que, antes de fazer a viagem, você é obrigado a apresentar a sua CNH, a sua Resolução 68 antes de assoprar o bafômetro. Mas quando isso não acontece, você dificilmente vai chegar na garagem e vai dizer: ah, eu esqueci um documento em casa. Você vai acabar fazendo a viagem sem alguns desses documentos de porte obrigatório. E isso vai gerar em você uma preocupação durante toda a viagem. Meu Deus, será que eu vou ser parado por uma viatura dos órgãos reguladores da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual? Isso com certeza influenciará nas suas decisões durante a condução do veículo. Sair de casa com antecedência. Quando você sai de casa para o trabalho muito em cima da hora, isso fatalmente irá afetar o seu estado psicológico, porque você vai ficar com medo de chegar atrasado. Isso vai fazer com que o seu grau de estresse já esteja no nível elevado antes mesmo de você começar a viagem. Todos nós sabemos que nós, como profissionais, temos em algum momento da viagem ou algum momento do processo ali da viagem algum nível de estresse, um mais, outros menos. Só que quando você sai de casa com antecedência, esse primeiro estresse você elimina, porque você tem tempo de sobra para chegar na garagem. Porque quando você sai de casa atrasado, automaticamente o seu índice de estresse ele vai subir antes mesmo de você chegar na garagem. Isso vai afetar o seu humor, o seu relacionamento com os seus colegas, com a sua chefia e até mesmo com os clientes. Portanto, sempre procure sair com o máximo de antecedência possível. Tá vendo como a condução preventiva ela engloba muita coisa? É você trabalhar sempre com previsibilidade, porque você não sabe o que vai acontecer na distância entre a sua casa e o seu trabalho. Imagina, pode acontecer um acidente que pare tudo e você vai ficar atrasado e você vai ficar estressado. O seu carro pode dar um problema, enfim, uma série de intempéries pode acontecer e isso vai fazer com que seu nível de estresse aumente. Portanto, um dos fatores importantes para a condução preventiva é sair de casa com antecedência. Algo que eu não abro mão de falar em vários vídeos que eu faço aqui na internet é fazer o checklist do veículo na garagem, antes da sua viagem. Gente, o checklist é importantíssimo para que você evite problemas durante a sua viagem. O motorista preventivo, ele tem que sempre prever que algo de errado possa acontecer. E como ele pode fazer isso em relação ao veículo? Fazendo o checklist do veículo, verificando itens como pneus, óleo do motor, óleo hidráulico, correias em geral, batendo o pneu do veículo. Por isso que eu anteriormente falei sair de casa com antecedência. Quando você sai de casa com antecedência, você chega com um horário sobrando para que você possa fazer um bom checklist do veículo. Porque se você conseguir visualizar qualquer problema, inclusive problemas de avaria externa, você tem tempo de informar para quem é devido resolver o problema. Se for um problema mecânico, você pode informar o mecânico. Se for algo relacionado aos pneus, você pode informar a borracharia. Por isso é importantíssimo para a sua viagem. O motorista preventivo, ele faz isso. Agora, o motorista que não trabalha com previsibilidade, ele simplesmente chega na garagem, entra no ônibus e vai embora. E fatalmente
pode acontecer dele ficar lá no meio da estrada em algo simples que poderia ter sido resolvido dentro da garagem por pessoas que têm a competência de resolver esse problema. Portanto, jamais se esqueçam de fazer o checklist do veículo. Isso é fundamental para a direção preventiva, para que a sua viagem corra bem. Ainda falando sobre checklist, eu não posso deixar de ressaltar que ao sair da garagem, você faça uma condução moderada. Saia da garagem dirigindo de uma maneira moderada. Mas Vaguinho, por que isso? Gente, nem tudo a gente consegue identificar nesse checklist do veículo na garagem, porque a maioria das garagens são pequenas, ou quando são grandes, elas estão cheias de ônibus andando em baixa velocidade e você não pode fazer os testes devidos dentro da garagem. Portanto, quando você iniciar sua condução, faça de maneira moderada, porque o melhor momento para você saber e descobrir se tem algum problema com o veículo, aquele problema que você não conseguiu identificar na garagem, é entre a garagem e a rodoviária. É entre a garagem e o seu cliente, onde você vai buscá-lo. É entre a garagem e a transportadora e a empresa na qual você vai carregar o seu caminhão. Então, nesse período, como você não sabe exatamente como está a parte mecânica daquele veículo, então é nesse percurso que você vai fazê-lo. Aproveite esse momento com uma condução moderada, faça pequenos testes no freio de serviço, faça pequenos testes no freio motor para saber se está funcionando. Isso é você estar trabalhando com previsibilidade, porque você quer garantir que a sua viagem como um todo seja uma viagem segura. E caso você consiga identificar alguma anomalia, você está próximo da garagem e pode retornar para que eles façam o reparo. Subindo aqui, sair de casa com antecedência. Tá vendo como tudo isso se encaixa? Quando você sai de casa com antecedência, você chega na garagem a tempo de fazer um checklist eficiente dentro da garagem. E caso aconteça algum problema com o veículo, você pode resolver esse problema. E quando você não identifica logo de cara, é na condução moderada entre a garagem e o ponto, entre a garagem e a rodoviária, que você consegue identificar. E quando identifica algum problema, você tem tempo para voltar até a garagem e resolver o problema ou até mesmo trocar de veículo. E com certeza, dentro de todo esse aspecto, você vai chegar na rodoviária ou vai chegar no seu transportador, no seu cliente, você vai chegar tranquilo. Você não irá atrasar o horário. E com certeza, gente, o atraso do horário é causador de muitos acidentes, porque muitos motoristas ainda têm isso na cabeça, de que ele precisa se ater ao horário. A empresa não quer que você se atenha ao horário, a empresa quer que você se atenha à segurança. As empresas de modo geral. Eu não estou falando por uma, nem por duas, eu estou falando por todas. As empresas querem que você chegue no final da viagem com segurança, com os clientes em segurança, com o veículo inteiro e você com a sua vida íntegra. Ok? Para fecharmos aqui alguns conceitos da direção preventiva e como e onde ela começa, só para fixar na cabeça de vocês: descansar bem no dia anterior, se alimentar de uma maneira moderada, com comidas leves, fazer um checklist dos seus documentos para saber se está tudo ok, sair de casa com antecedência para o seu trabalho, fazer um checklist no veículo, um bom checklist completo, com calma, dentro da garagem e fazer uma condução moderada da garagem até a rodoviária, até a transportadora, para que você possa identificar possíveis anomalias que impeçam que a sua viagem seja segura. Ok? Eu espero que esses conceitos fiquem bem claros na cabeça de vocês, porque a ideia é essa. Para fixarmos os conceitos da direção preventiva na nossa cabeça, utilizamos uma sigla chamada SHAPT. Vamos novamente ao quadro. O conhecimento. Gente, o conhecimento engloba várias coisas. Dentre elas, você buscar informações acerca do itinerário que você vai fazer, conhecer a via que você vai trafegar. Também engloba a parte do aprendizado, que é você fazer leituras. Pode ser livros de autoescola,
aquele livro do teu primo, do teu tio, aquele livro que você há muitos anos fez da autoescola, aqueles livros de treinamentos que você fez nas empresas que você passou, é vir no YouTube, acessar canais que falam sobre segurança viária, que falam sobre direção preventiva. Enfim, o conhecimento é conhecer o veículo que você opera. Procura saber sobre ele. Baixe o manual em PDF no seu computador para você entender o veículo que você opera, para que você não tenha surpresas. Habilidade. Habilidade se ganha com o tempo, com a experiência. Portanto, você motorista profissional que entrou na profissão agora, que está começando agora, tenha em mente que você ainda não tem a mesma habilidade que aqueles caras antigos. Portanto, não tente acompanhá-los. Habilidade vem de ter perícia no veículo que se opera. Não adianta você hoje começou a operar um veículo e já acha que é o perito daquele veículo. Não é. A habilidade se ganha com o tempo. Busque ela. Busque conhecimento, busque a perícia no veículo que você opera. E esse conselho é principalmente para aquela galera jovem que está começando agora no transporte. Você vai entrar sem experiência, você vai entrar com pouca habilidade. Busque ela. Converse com os mais antigos, aprenda a ouvir mais, isso é importante. Atenção, o motorista preventivo ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo ao seu redor. Ele tende a não ter de usar a direção defensiva, ou seja, a defesa em suas atitudes, porque ele já está preparado e atento a tudo o que está ao seu redor. A atenção do motorista ela tem que ser uma atenção ampla, uma atenção difusa, para que ele possa estar antenado a tudo que acontece. Espelhos retrovisores, sinais luminosos, faixas horizontais, tudo o que acontece no trânsito está no domínio do motorista atento. Previsão. Como já dissemos lá no começo, o motorista que dirige com previsibilidade dificilmente se coloca em situação de perigo. Ele vai estar sempre se antecipando a possíveis erros que outros condutores possam incorrer sobre ele. Ele vai estar preparado para não se envolver em acidente. E aí que vem o quinto elemento, decisão. O motorista preventivo, o motorista que trabalha com previsibilidade, com certeza ele toma a melhor decisão. Quando você alia todos esses 4 elementos, a decisão correta sempre vai ser a melhor. E uma coisa eu te digo, na dúvida, não faça. Quer um exemplo? Se você está se preparando para fazer uma ultrapassagem, mas você tem dúvida se você tem potência suficiente, espaço suficiente, visibilidade suficiente, não vá. Recue. Isso é decisão. Se nós seguirmos à risca o que diz os 5 elementos da direção preventiva, dificilmente nós iremos se envolver em acidente. Lembrando que dirigir é um ato de cidadania que requer responsabilidade e consciência. Espero que tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo iremos abordar um pouco mais sobre as técnicas de condução preventiva no uso diário, no uso cotidiano. Não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like, compartilhar e principalmente comente aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso que você ouviu aqui. Até o próximo vídeo na sequência do treinamento dinâmico. Abraço!